de Ruth, no capítulo 1, e vamos estar dando sequência hoje. Vamos entrar no versículo 6 ao 18. E o tema para a nossa reflexão nessa manhã é o seguinte: qual tem sido o seu testemunho? Eu gostaria que você refletisse nisso. Como tem sido o seu viver com relação a Deus? Sua vida com Deus. E diante disso, o texto vai estar demonstrando alguns testemunhos. O testemunho do de Deus, ou seja, do seu amor leal, da sua benevolência com nós pecadores arrependidos. E vamos ver o testemunho de Noemi, Ruth e Orfa. E vamos ver com qual deles vamos estar nos identificando. Qual a nossa condição hoje? Para isso vamos estar adentrando ao texto. Ruth, então, capítulo 1, versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Vamos fazer uma leitura corrente até o 18, para podermos ter o contexto na nossa mente. 7. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. 9. O Senhor, isso, 8. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. 9. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em sua casa, em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Ele disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou a seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me istes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Versículo 6, por favor. Muito bem. Aqui estamos, então, diante desse cenário, dessas ocorrências, de tantos lutos, e agora 3 viúvas sem sustento, sem como se manter, à mercê.
Porquanto nesta terra ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão lá em Israel. Noemi começa a voltar para casa. Notem que o verbo aqui se dispôs. Então se dispôs. Está indicando o início de uma ação. Ela está dando o primeiro passo de volta. E com ela, as suas duas noras. Só que tem uma questão muito importante. Nós precisamos identificar aqui da onde partiu e quem que é dona dessa decisão. Para isso precisamos ir no verbo. Voltou e ouviu. Quem voltou? Noemi. Quem ouviu? Noemi. Então, esses verbos estão no singular. De maneira que está descrevendo as ações de Noemi somente. Ela tomou a iniciativa de voltar. E de início, as suas noras estão com ela. Qual foi a razão do regresso de Noemi? O Senhor se lembrara do seu povo. O Senhor se lembrara do seu povo. Essa é a razão, porque Ele visitou o seu povo. Ou seja, Ele está submetendo o seu povo, que estava debaixo de disciplina, de juízo. Vamos lembrar do ciclo, do período dos juízes. Israel cai em pecado, Israel é escravo, Israel clama o Senhor, Deus levanta um juiz, Israel é libertado, Israel serve ao Senhor. Israel estava nesse momento agora de retorno, estava abençoado por Deus, e ela ouviu falar a respeito disso. A nação estava se submetendo à bênção benevolente de Deus, dando-lhe pão. É o fim da fome, vimos no versículo 1. O pão agora, o que é? O pão não é simplesmente pão. Pão é a dádiva de Deus, é o amor de Deus, o amor leal de Deus em ação, é a benevolência de Deus se manifestando. Agora, Noemi, ela precisa encontrar o foco que foi perdido lá atrás, quando ela saiu de entre o povo de Deus e foi para Moabe. Noemi saiu do povo de Deus e foi para Moabe, e agora está tomando os primeiros passos para retornar. Agora, como começar esse caminho de volta? Precisamos compreender isso, muitas vezes visualizando o nosso contexto, a nossa vida, a maneira como estamos vivendo. E podemos estar na mesma situação de Noemi, longe de Deus, mas já estivemos com Ele. Então, por pior que possa parecer a situação, a solução ainda está em Deus. Por mais fundo que seja o poço, por mais duras que estejam as circunstâncias à nossa volta, a solução ainda continua sendo Deus. Por quê? Porque Deus é benigno, porque Deus é acolhedor com o pecador arrependido. E esse pecador arrependido pode estar longe de Deus hoje, mesmo quando esse pecador julga que as coisas estão melhores lá em Moabe, lá no mundo, lá na vida anterior, na vida pregressa, longe de Deus, parecia que era melhor. Então parece que é melhor se afastar do povo de Deus e esfriar-se na fé. Mas Deus é fiel em seu amor leal e benevolente. E esse amor leal e benevolente está à disposição do seu povo arrependido lá em Belém. Ele visitou o seu povo e tem pão de novo. Mas note, Noemi está em Moabe, sem pão. A mesma questão que conduziu ela para fora de Israel, para Moabe, foi
a falta de pão. E agora está conduzindo ela de volta para Israel. Ainda está sendo uma questão material. O pão. Isso nós vamos ver pelo caminhar dos textos. Quando Noemi ouviu essa boa notícia, decidiu voltar para casa, da onde nunca deveria ter saído. Agora vamos refletir mais um pouco. Como é triste quando as pessoas apenas ouvem falar das bênçãos de Deus, mas nunca experimentam essa bênção, nunca se achegam a Deus, nunca se achegam ao povo de Deus. Por quê? Porque não se encontram no lugar onde Deus quer abençoá-las. É o caso de Noemi. Outra situação é quando tomamos decisões e oramos para Deus abençoar essas decisões, mas não nos encontramos abençoáveis. Noemi não estava abençoável em Moabe. Por mais que ela pudesse estar orando diariamente, ela não estava abençoável. Ela estava fora da vontade de Deus. Ela não estava numa condição de ser abençoada. E ela nem sequer tinha a percepção da condição que ela se encontrava naquele momento. E é interessante isso, que o pecador, em pecado, ele tenta justificar, ele tenta criticar, ele tenta acusar Deus, mas sempre ele é o inocente, sempre ele é a vítima, sempre ele está certo. Certo. Sempre que desobedecemos ao Senhor e saímos da sua vontade, devemos confessar o nosso pecado. Devemos voltar para o lugar da bênção, arrependidos, constrangidos, contritos, humildemente humilhados. Demir, Isaías 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Essa é a condição de Noemi. Essa é a sua condição se você estiver longe de Deus, se você estiver enxergando mais luz em Moabe do que junto com o povo de Deus, se você estiver desviado, estiver demasiadamente crítico com as outras pessoas e com o próprio Deus. Essa é a condição, e essa é a única saída. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. O Senhor tem um amor recíproco, amor leal, benevolente para todo pecador arrependido. Essa é a solução. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Pode voltar lá, por favor? Ruth 1:8. Ruth 1:8. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Noemi decidiu voltar para casa, mas perceba pelas palavras dela que ela está carente de muita restauração. Ela decidiu voltar, mas só deu o primeiro passo. É necessário restauração. Ela necessita ser restaurada. Ela está mostrando por enquanto muito interesse pelo pão e não pela comunhão do Senhor, sem confissão, sem arrependimento, ficando isso claro na sua conduta com suas duas noras.
talvez por um motivo, que as duas noras eram testemunhas irrefutáveis de que ela, Noemi e sua família tinham quebrado a lei, onde seus filhos casaram-se com moabitas e se instalaram em Moabe, deixando o povo de Deus, o lugar de Deus, a terra prometida por Deus, quebrando a lei, um casamento com moabitas. Se ela volta, e é uma prova irrefutável da desobediência dela e de sua família. Então era melhor, deixa as noras aqui e vou camuflar, vou esconder o meu pecado. E Deus não trata dessa maneira, Ele trata com um pecador arrependido, e não um pecador que camufla pecado. E essa circunstância que está aparecendo, está ocorrendo aqui. Muito bem, então se era certo Noemi voltar para Israel, voltar para o povo de Deus, voltar a Belém, aonde o verdadeiro Deus vivo era adorado, então era certo ela levar Orfa e Ruth com ela, para elas poderem desfrutar da graça divina, do testemunho do amor leal e benevolente do resto de Deus. Observe, aqui nós temos um testemunho, nós temos testemunhos, e o testemunho aqui é de Deus. Ele tem o amor leal, não só tinha naquele momento, continua tendo um amor leal, benevolente. Deus está aqui. O testemunho dele era presente lá e é presente aqui. Era importante na vida delas, é importante na sua vida. Essa é a situação que está se desenrolando. Noemi, ela sabia disso, mas o texto diz que ela estava amargurada com Deus. Afinal, Deus era o culpado de tudo que estava acontecendo. Isso passava na cabeça dela. Ela não percebe que ela está colhendo o que ela semeou. Ela não percebe que a disciplina que ela está colhendo foi por escolhas erradas dela e de seus familiares. São ocorrências de acordo com a escolha que tiveram. E a colocação dela era o seguinte: Deus é culpado de tudo e não suas decisões erradas. Além disso, Noemi tinha uma espécie de cegueira e entendia que as bênçãos estaria com suas noras, mesmo em Moabe. É mais ou menos como você evangelizar uma pessoa idólatra e falar para ela: continua aí, não precisa sair daí, pode continuar adorando os seus deuses, pode ficar aí, longe do povo de Deus. Deus vai abençoar você onde você está. Engano. Lá vai ter juízo, lá vai ter disciplina, Deus vai pesar a sua mão porque estão fora da sua vontade. Versículo 9: O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Volta lá, arruma um marido. Não importa, o importante é que seja uma pessoa boa, honesta. Não importa que ele seja adorador de ídolo, não importa que ele esteja no lugar errado, importa ser teu marido. Olha quanta gente hoje em dia fazendo escolha do marido. É exatamente por aqui. E beijou-as, elas porém choraram em alta voz. Notem que elas estão relutantes. Elas querem vir para Belém, elas querem vir para o povo de Deus, elas estão relutando, e Noemi está sendo manipulada pelo inimigo, usando o nome de Deus. Eu vou orar por vocês, Deus vai abençoar vocês aqui mesmo. Versículo 11: Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas,
ensino, ela não para de insistir. Por que ireis comigo? Tenho ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos. Perceba que os argumentos dela são argumentos simplesmente para fiquem aí. Não são argumentos de fato e de verdade. 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos. 13. Esperá-los-eis até que viessem a ser grandes, abster-vos-eis de tomardes marido. Está empurrando. Assim como o mundo está empurrando as pessoas para casamentos errados, como nós estamos vendo. Essa é uma realidade da igreja cristã hoje. É a realidade de muitas vidas hoje. E tudo abençoados pela igreja. Igrejas como Noemi, pastores como Noemi, lideranças como Noemi, crentes da marca Noemi. Não, filhas minhas, porque por vossa casa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Deus que é culpado. Eu estou amargurada, coitadinha de mim. Eu sou apenas uma vítima. Não assume o pecado. Não existe arrependimento. Não existe humilhação. Não está existindo humildade. Só tem o primeiro passo. Eu vou ter que voltar. Mas Deus vai ter que trabalhar ainda com essa vida. Como pode trabalhar com a sua? É necessário arrependimento. Mais uma vez, Noemi está jogando fora a oportunidade de testemunhar com suas noras. No final, revelando o que está de fato acontecendo no seu interior, amargura. Vamos lembrar do nome Noemi, o que significa amável, agradável. É exatamente o oposto da condição da qual ela partiu de Belém, da terra do pão. Ela partiu de lá amável, agradável e se tornou amarga, fora da vontade de Deus. E agora o que ela está fazendo? Contaminando Orfa e Ruth. Só que ela nesse momento conseguiu convencer Orfa, perdendo Orfa dos caminhos do Senhor. Versículo 14. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Orfa voltou. Orfa inicialmente saiu com ela e retornou para Moabe e seus deuses. Quantas pessoas o seu mau testemunho tem conduzido pessoas para longe de Deus, como Noemi mandou longe Orfa? A sua falta de compromisso com Deus está sendo um mau testemunho a ponto de pessoas que estão tendo interesse inicial diante de Deus, e você, pelo seu testemunho, pelas suas palavras, pelo seu agir, pela sua postura, pela sua falta de comunhão com Deus, faz com que essas pessoas permaneçam longe de Deus. Essa é a situação. É isso que está ocorrendo aqui. Versículo 15. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Olha a consciência dela. Ela sabe que está mandando para longe de Deus. Também tu volta após a tua cunhada. Mais uma tentativa clara e consciente de afastar agora a Ruth dos caminhos. Bom, você não decidiu ainda, Ruth. Volta. Fica lá, continua onde você estava. Não se converta. Não venha atrás de Deus, não. Não está vendo que eu estou amargurada? Fica lá. Mas, não satisfeita ainda,
Noemi está fazendo isso. Dá mais uma investida de mau testemunho, porém sem sucesso com Ruth. Orfa, ela estava a caminho da vontade de Deus, mas se convenceu que era melhor voltar para os seus deuses, voltar pelo desejo de ter um marido de conformidade com o mundo, com uma desculpa ideal. Até a minha sogra concorda com isso. E ela é de Deus. Ela está clamando, ela está orando por mim, pelo marido. Com isso, encerrando o testemunho da vida de Orfa com outros deuses. Quantos e quantos estão nessa condição? Quantos irmãos, quantas irmãs, quantas igrejas, quantos líderes na mesma condição de Noemi e Orfa? Mas nós temos aqui um testemunho que vale a pena refletir, o testemunho de Ruth. Versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Por quê? Porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Uma decisão clara, iniciando o seu testemunho de vida, recusando ouvir as súplicas da sogra, porque creu no Deus de Israel. Apesar das provações, apesar das decepções humanas, ao invés de culpar a Deus, assim como Noemi, creu nele. Apesar do mau testemunho da família desobediente do marido, creu em Deus. Apesar da morte do sogro, apesar da morte do cunhado, apesar da morte do marido, creu em Deus. Apesar da viuvez, apesar de estar sem qualquer forma de sustento, creu em Deus. Apesar de todas essas coisas juntas, Ruth confiou e creu no amor leal e benevolente do resto do Senhor. E declarou isso, amando o próximo. Noemi: quando você for, eu estou. Quando você ficar, eu estou. Se você morrer, eu estou com você. Não importa. Versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Agora perceba a confiança, a entrega, a decisão dela. Faça-me o Senhor o que bem te aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti, faça-me o Senhor o que bem te aprouver. Ela está amando o próximo, Noemi, fazendo uma promessa que muitos prometem. Vamos lembrar de um lugar que as pessoas fazem esse tipo de promessa: no altar, na hora do casamento. Muito semelhante a esse tipo de promessa, e que se não sustentam na primeira ventania, na primeira tempestade. Prometem muitas vezes, mas nem tentam cumprir. E se entrega declaradamente, completamente, no caso de Ruth, ao Senhor. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Qual tem sido o seu testemunho de vida? Com qual dessas pessoas você está se identificando? Com Noemi, que já esteve com o Senhor,
se desviou dele, que está faltando arrependimento, mas que pelo menos deu o primeiro passo de voltar. Se é esse tipo de identificação que você está tendo hoje, faça isso, dê o primeiro passo. Mesmo que você não esteja entendendo bem por quê, mas você sabe que tem que dar o primeiro passo, você sabe a direção, é dentro da direção do Senhor. E o mais, o Senhor vai trabalhar na sua vida. Ou você está se identificando com Ruth, alguém que estava longe de Deus e está crendo diante de circunstâncias terríveis à sua volta. O Senhor é a solução para a minha vida, a única solução, somente nele, exclusivamente nele, confiança total. Ou você está se identificando com um órfão, deu os primeiros passos em direção a Belém, mas logo foi convencida a permanecer longe de Deus, na vida antiga, na condição antiga. Qual tem sido o seu testemunho? Qual vai ser seu futuro? Só depende de você, porque o testemunho do Senhor era presente lá e é presente aqui. Amor leal e benevolente. Creia nisso. Deposite sua vida nisso. Por piores que estejam as circunstâncias, por pior que esteja a condição da sua vida, o único capaz de te transformar e transformar as circunstâncias à sua volta é o Senhor, te dando esperança. Que o Senhor possa operar isso para a glória dele. Amém. Vamos orar? Oremos. Senhor, agradecemos a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que nos toca, nos transforma, nos desafia. E eu quero clamar, Senhor, pelos ouvintes que estão ouvindo o desafio da Tua palavra, pelo exemplo dessas ocorrências nessas vidas. Talvez esteja refletindo a vida de muitos, a condição de muitos nesse dia, em circunstâncias atribuladas como naquela. Mas o Senhor foi a solução para Ruth. Isso está registrado na Sua palavra. E a Tua bênção alcançou Ruth de tal forma que ela veio fazer parte da genealogia do Messias de Israel, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Existiu bênção, e há bênção para você também. Permita que Deus opere e derrame abundantemente do seu amor leal sobre a sua vida, em função da sua benevolência e não do seu mérito. Assim eu oro no nome de Jesus, o Senhor. Amém. E que o amor de Deus o Pai, a superabundante graça de Deus o Filho e a presença em nós, nos selando, nos garantindo a esperança viva e eterna contigo, nos consolando e ensinando, de Deus o Espírito Santo, seja com cada um de nós, a tua igreja, agora e sempre. Amém.